Olá, hoje o vídeo de hoje é para, quem sabe, ajudar algumas mães aí que estão passando pelo mesmo processo que eu, é, do desmame, né, ou pensando em desmamar, né. Eu sei que quando a gente começa a pensar no desmame, a gente começa a pesquisar como fazer, né. Tem muitos vídeos, inclusive que eu assisti, por exemplo, falando sobre o desmame mais gentil, né, não ficar passando coisas ali para criança agarrar nojo, né? E essa foi a linha que eu segui, né? Dentro desses vários vídeos que eu assisti, tinha várias formas, né, ali de fazer esse desmame da criança. E eu meio que adaptei, né, assim, porque eu fui sentindo que pra mim ficaria melhor, sabe? E pra minha filha também. Então, a minha amamentação, assim, foi complicada desde lá do início. Eu complementei com fórmula, assim, desde do quinto dia de vida da minha filha, porque ela perdeu muito peso, né? Bem mais do que aqueles 10% que é normal ali nos primeiros dias. Então, eu acabei complementando. E assim se foi, sabe? Até a introdução alimentar dela, depois ela também mamava ali, a fórmula, depois eu comecei com o leite de vaca, sabe? Depois dos mais perto ali do 1 ano, na verdade. E, enfim. E assim, a minha amamentação foi bem bom, assim, entre aspas também, porque eu percebi que eu fiz algumas coisas que tem a ver com a amamentação, que foi dar associação para ela, o mamar com o dormir, né, o peito com o dormir. E isso complicou um pouco a minha vida. Hoje eu estou grávida e eu pretendo fazer essa parte assim diferente, sabe? Quero amamentar no peito, mas não quero fazer essa livre, não é livre demanda, livre oferta que eu fazia. Eu acho que tem um termo certo, sabe? Porque assim, eu dava o peito pra tudo pra ela. Tipo, ela chorava, eu dava o peito pra acalmar ela e funcionava. Só que isso complicou porque ela fez essa associação, então pra tudo ela queria mamar. E pro dormir também. Isso eu vejo que foi difícil porque, principalmente depois do 1 ano dela, nossa, piorou mais ainda o sono dela, sabe? Nossa, ela acordava muitas vezes, sabe? Então, assim, depois de 1 ano de vida, eu pensei, até os 2 anos eu fiquei pensando esse 1 ano todo, assim, sabe, em desmamar. Mas eu nunca tinha coragem, sabe, de fazer esse desmame. Então, quando ela fez 2 anos de idade, eu falei, não, ela já se alimentava, né, assim, super bem. E eu falei, vou tirar o peito, mas assim, só essas mamadas que ela não tem associação do sono, né? Então eu tirei. Ela já quase não, já não tava mais mamando muito, sabe? Depois dos 2 anos, assim, ela mamava de vez em quando, assim, durante o dia, sabe? Mas continuava mamando também durante a noite. Acordava às vezes 3 vezes ainda, sabe? Assim, só dava aquela mamadinha, assim, só pra voltar mesmo a dormir, né? Geralmente, e voltava a dormir. Mas eu ainda dava toda vez que ela pedia. Então depois, ela fez 2 anos em abril, final de abril. E quando foi em maio, então, eu conversei com ela, né? Falei que não ia ter mais não precisava mais ela ficar mamando durante o dia, né, ali, e nem durante a noite também, né, nem durante a noite. E já tirei completamente essa uma e outra mamada que ela tinha durante o dia, e durante a noite só deixei essas 2 mamadas, que era da soneca da tarde, e pra pegar no sono à noite. Então e assim foi muito mais tranquilo do que eu imaginei, porque eu achei assim que, nossa, ela ia ficar chorando muito, sabe, pedindo, principalmente de madrugada, porque durante o dia ela já não ligava mais, sabe, assim, quando ela vinha e pedia, e eu não tava, sabe, muito afim de dar, porque eu já tava bem cansada também,
se eu entretesse ela não mamava e pronto, sabe? Mas o que eu pensava mais era essa questão da madrugada. E foi muito mais tranquilo do que eu imaginei. Ela já era acostumada a tomar mamadeira, né? Já não era mais aquela fórmula, ela já tomava o leite com mucilon, né? Eu fazia leite com mucilon pra ela. E ela pegou, assim, às vezes, assim, nos primeiros dias que ela acordava e às vezes pedia um mamazinho, eu falava que o mamazinho estava dormindo. Eu expliquei isso também pra ela antes, né? De eu tirar essa mamada também durante a madrugada, né? Essas mamadas. Então eu falei pra ela que durante a noite ali o mamazinho ia dormir também. E que não ia ter de madrugada, enquanto a mamãe e enquanto ela ia dormir, né? Só ia ter antes dela dormir, né? Essa uma vez antes dela dormir. Depois que ela estivesse dormindo ali durante a noite não tinha, que a mamãe estava dormindo. E ela aceitou super bem, sabe? Não teve nenhuma noite assim que ela ficou chorando, pedindo mamar durante a noite. Não, assim, uma outra vez assim, ela deu uma leve choradinha, eu falei, não, pedia. Aí quando ela insistia, né, no mamazinho, que ela falava um mamazinho, eu oferecia mamadeira, falava, você quer mamadeira? Ou oferecia água também primeiro, às vezes. E a maioria das vezes, então, ela aceitava a mamadeira e mamava a mamadeira e voltava a dormir. Ela pegou o costume também de passar a mão no meu cabelo, então por um lado isso ajudou, porque ela não tinha mais o mamazinho dela, mas daí ela tomava a mamadeira e passava a mão no meu cabelo e voltava a dormir. A gente também dormia na mesma cama, eu e ela, a gente dormia juntas, né? Então, foi assim, foi muito tranquilo, né? Então, isso foi em maio, né? Que eu iniciei ali, tirei essas mamadas durante o dia, durante a madrugada, e ficou só 2 mamadas, que era dessa associação que ela tinha para pegar no sono. Aí, agora, no mês de agosto, eu descobri a gravidez, né? E, assim, eu fui um pouco ler atrás do assunto, assim, perguntar para umas pessoas, assim, da internet ali, até pedir opinião, né, sobre mamar, a criança continuar mamando, né, estando grávida. Até eu segui alguns exemplos de mulheres que amamentaram grávidas. E por tudo que eu pesquisei e tal, assim, eu sabia que sim, era possível continuar amamentando estando grávida. Mas daí, no dia 21 de setembro, um mês e pouco depois que eu tinha descoberto a gravidez, eu passei, né, pela minha primeira consulta com a doutora, que já tinha passado por uma consulta pré-natal, mas tinha sido com a enfermeira. Nesse dia 21 de setembro eu passei com uma médica mesmo, clínico geral, né, porque é pelo SUS. Aí ela me aconselhou a desmamar, que ela falou que poderia ocasionar um aborto ou parto prematuro, mas assim, pelo que eu li, não bate, sim, sabe, as coisas, até mesmo porque eu pensei, eu já tava eu nem lembro quantas semanas eu tava, mas assim, já tinha se passado muitas semanas, acho que 2 meses de gravidez, e eu não tinha tido um aborto por conta disso, por exemplo, sabe? Não sei, posso estar errada, assim, mas assim, até então, assim, achei que isso que ela falou, hoje em dia já, pelos estudos, pelo que eu sei, não está correto, sabe? Pode sim amamentar. Só que daí, assim, tem algumas ressalvas, né, nessa questão, assim, de amamentar grávida, que a mulher tem que levar em consideração o cansaço, porque acaba, assim, se sentindo mais cansada ainda. E pensar lá no futuro, né, depois, assim, quando o bebê nasceu, pensando muito mais, um pouco pela essa questão do cansaço, que eu já estava há muito tempo cansada. Tinha melhorado muito depois que eu tirei essas outras mamadas dela, e só ficaram essas 2 para ela dormir.
o sono dela melhorou muito depois que eu tirei essa mamada, sabe? Que ela não ficava mais mamando no peito de madrugada. Então, melhorou bastante o sono dela durante a noite. Então, assim, eu já não estava tão cansada como antes, mas ainda me sentia um pouco cansada, porque, assim, tinha vezes que ela vinha, principalmente na soneca da tarde, para dormir à tarde, e ela ficava bastante tempo no peito, sabe, até pegar no sono. E isso me cansava um pouco, sabe, de ela ficar ali sugando. Eu já quase não tinha leite, e até ela pegar no sono às vezes demorava, sabe, assim. Então era só 2 vezes no dia, né, mas assim também me cansava de ficar ali, sabe. E daí pensando também lá no futuro, né, de quando o neném nascer, também eu, pelo cansaço também a mais que ia ter com isso, daí eu resolvi então desmamar completamente. E como ela já tinha feito esse desmame parcial ali, já tava mais fácil, né, pra mim. Então, aí o que aconteceu? No dia 23, então, de setembro, 2 dias após eu ter passado pela consulta, né, que eu passei na quinta-feira, e no sábado, então, eu resolvi iniciar, então, esse desmame completo. Só que assim, daí no sábado, eu fiz o seguinte, à tarde, igual, eu dei o mamar pra ela. Ela mamou de tarde e dormiu. Eu já tinha conversado também com ela no dia anterior já, falando que o mamar tava acabando e tal. E no sábado a mesma coisa. Eu fui e conversei com ela, depois quando ela acordou, falei que tinha acabado o mamar, que não tinha mais, que ela tinha mamado tudo, que ela já tava forte, que ela não precisava mais daquele mamar, que ela mama na mamadeira, que tem o mamar da mamadeira também, que é muito gostoso, né? Expliquei pra ela. Aí, à noite, então, eu não dei um mamar pra ela dormir. Eu rezei antes, pedi a Deus, sabe, paciência, porque sabia que poderia demorar muito tempo pra ela dormir, como ela era acostumada a dormir no peito. Então, perdi muita paciência para que eu conseguisse, sabe, passar por isso, né, e ficar tranquila e não perder realmente a paciência com ela, sabe. Aí eu fui, deitei com ela, porque a gente também já tem essa questão que a gente já tinha uma rotina, sabe, assim. Eu não sou de seguir, assim, sabe, assim, nossa, eu sou rigidamente, sabe, principalmente questão de horário, não. Eu tenho a rotina dela de sono, mas é só da sequência mesmo, do passo a passo para ela dormir. Que eu dou o banho, depois ela janta, depois escova os dentes, e a gente faz a leitura de um livro, e depois ela toma a mamadeira, que ela já tomava antes também. Ela tomava a mamadeira e depois vinha mamar no peito, antes de fazer esse desmame, né, no total, né, pra ela. Então ela já tinha o costume de mamar também a mamadeira, até mesmo antes do peito. Então a única coisa que foi diferente é que ela era só o peito, porque a mamadeira já estava na rotina dela. E aí fiz todo esse passo a passo, né, que eu sempre faço com ela, deitei, só que daí eu tinha já feito a leitura com ela, que eu faço com ela na sala, mas como ela tava se enrolando muito, assim, ela até pediu, acho que umas 2 vezes, perguntou do mamar, né, do mamazinho, e eu falei que não tinha mais. Eu falei, lembra, filha, que a mamãe conversou com você e que não tem mais e tal? Daí ela, acabou. Daí eu falei, sim. Daí ela ficou se enrolando. Aí ela pediu pra ler de novo, né, queria o livro de novo, então fiz diferente nesse dia e li com ela o livro deitada na cama. Aí a gente leu todos os livros, assim, que eu pego na biblioteca pública, né? Geralmente eu pego uns 4 livros, a gente leu esses livros. E daí ela ficou, se enrolou, mas assim, depois, assim, passou um tempo. Nesse dia, eu acho que ela demorou mais ou menos 1 hora pra dormir, sabe? Desde o momento que a gente deitou. E contando, assim, com ela ter tomado uma mamadeira, eu ter lido os livros, e ela fica lá se enrolando. Mas ela não chorou em momento nenhum, sabe? Ela perguntou do mamazinho, sim, acho que umas 2 vezes,
mas sem choro, aceitou numa boa, sabe, sim. Então foi muito tranquilo, muito mais tranquilo, graças a Deus, do que eu imaginei, sabe, olha, por Deus mesmo, porque eu achei que seria muito, mas muito mais difícil, o tanto que ela sempre foi agarrada com o peito, sabe, e por ela ter essa associação, né, de mamar no peito pra dormir. Aí foi tranquilo, sabe? Ela dormiu numa boa, ela já estava acostumada de madrugada a não mamar no peito, então, assim, muito tranquilo. No dia seguinte, no domingo, eu até conversei com meu marido pela manhã, antes dela acordar, que eu fiquei com aquela coisa, assim, sabe? Que eu não me despedi. Eu conversei com ela antes, mas quando ela mamou pela última vez no sábado, que foi à tarde, que seria para ser o último, eu não me despedi, sabe? Eu não fiquei, eu não sei, eu não percebi que parece que era a última mamada que ela. Então eu não me despedi, sabe? Aí eu falei pra ele e tal, dele falou, mas então por que você não dá mais hoje? Né, à tarde, só pelo menos. Aí eu fui e dei pra ela. Eu falei, olha, sobrou só um restinho, que você pode mamar agora, né? Isso na hora que ela, pra dormir à tarde. Eu falei, então você pode mamar esse restinho agora. Só que daí acabou de vez, daí não tem mais, tal. Aí, beleza, ela foi, mamou e dormiu. Quando chegou a noite, engraçado como que as crianças são espertas, né? Chegou a noite, na hora de dormir, ela falou bem assim, ela mamou mamadeira e tal, fez toda aquela rotina, e daí ela perguntou assim, tem só mais um pouquinho? Tem mais um pouquinho? Eu falei, filha, não, lembra, a mamãe falou que tinha só mais um restinho que você tinha deixado sobrar ontem, mas acabou agora completamente, agora não tem mais mesmo, acabou, sabe? Eu falei, você tomou tudão. E daí ela, ai, tomei tudo. E foi. Aí, ela já tinha tomado a mamadeira e tal, e daí nessa noite já foi mais difícil. Ela já demorou mais tempo, ela já se debateu mais, sabe? Se ficou se virando, ela quis ficar brincando mais, sabe? Então demorou, acho que, olha, 1h30 passado. De 1h30 até que ela pegou no sono. Então foi bem mais difícil. Essa segunda noite, assim, ela quis dar uma choradinha, assim, porque depois ela veio e me pediu mais uma vez uma mamazinha, e eu falei novamente isso, que realmente então tinha acabado, tal, que não tinha mais, mas ela não chorou, ficou chorando, sabe, ela deu uma resmungadinha, assim, e então demorou mais tempo, mas ela dormiu. No terceiro dia, daí já foi o dia todo, né? Só que daí tem a questão que isso daí era na segunda-feira. Ela não dormiu à tarde. Não dormiu de jeito nenhum. Fiquei lá com ela, fiquei, e nada dela dormir. Ela ficou brincando, não ficou chorando, pedindo mamar, nada pra dormir. Mas ela quis ficar só brincando. Ela não deitava quietinha pra dormir, de jeito nenhum. Eu até tentei, falei, filha, vamos deitar. Ela começava a reinar e ficava pulando de um lado pro outro, mas não dormia. Assim foi no terceiro dia e no quarto dia. Não dormiu à tarde. À noite, nesse terceiro dia, no quarto dia, eu ponhei ela para dormir mais cedo do que o horário normal, porque ela não tinha dormido durante o dia. Então, eu fiz a rotina dela mais cedo e ela dormiu numa boa, sem ficar pedindo nada, sem ficar chorando, ela até mesmo porque estava bem cansada, então ela dormiu bem rápido. Aí no quinto dia eu tava cansada, sabe, assim, que eu tava acostumada com ela dormir à tarde e tudo. Aí eu até tentei fazer ela dormir no quarto, na cama, mas ela não dormiu. Aí o que eu fiz? Saí andar com ela de carro. Dei uma boa volta bem longe com ela. Demorou, mas ela dormiu. Isso foi assim no quinto dia. À noite continuou sempre ela dormindo muito tranquila, sem, sabe? Como se fosse já muito normal pra ela, sabe? Como se ela nem tivesse aquele costume de mamar no peito pra dormir. Muito tranquila à noite. Só durante a tarde mesmo que
que foi mais complicado, assim, ela acostumar, né? E aí, então, no quinto dia, no terceiro e no quarto ela não dormiu à tarde. No quinto, no sexto e no sétimo dia, eu acho que foi 3 dias seguidos, eu acho que eu saí andar com ela de carro. Porque eu queria que ela dormisse, mas eu tentei fazer ela dormir, né, assim, no quarto, ela não dormiu. Aí eu peguei e saí com ela andar de carro e ela dormiu. Assim, foi por 3 dias andando de carro. Aí depois disso, ela ficou mais, acho que uns 3 dias seguidos sem dormir à tarde, porque eu falei, não, mas aí o meu marido falou, você não pode também ficar andando todo dia com ela de carro, que ela vai pegar o costume de andar de carro, né, pra dormir. Aí eu falei, é verdade, né? Aí não saí mais andar de carro, só que daí ela não dormiu. A gente até pegou uma rede, aquelas de teto, sabe, peguei emprestado com a madrinha dela, pra ver se balançando na rede ali ela dormia. Mas ela não parava na rede pra dormir. Então, assim, não dormia. Aí, então, se passou esses dias, então, acho que ela ficou uns 3 dias sem dormir à tarde, depois desses dias que eu parei de andar com ela de carro. Aí, no domingo, né, no caso fazia uma semana e um dia depois que eu tinha começado esse desmame total, eu estava na casa da minha sogra, tentei fazer ela dormir na rede. Ela não dormia, fiquei lá balançando na rede, ela ficava brincando, não dormia. Aí acabou acontecendo um acidente, a avó lá, ela tinha apanhado aqueles cactos com espinho bem na frente da casa, e eu não tinha visto, e ela, né, lá é sítio, ela foi andar ali pelo quintal, daí a pouco começou a chorar, entrou, sorte que não era espinhos muito grandes, sabe? Entrou uns espinhos na mão dela, ela caiu em cima, ela tava cansada, ela acabou tropicando, caiu com a mão em cima dos espinhos. Nisso ela chorou, até que ela dormiu no colo do meu marido, de tanto que ela chorou, né, por conta desse acidente. Aí tá, foi esse modo que ela dormiu. Aí no dia seguinte, na segunda-feira, eu acho que ela não dormiu. Olha, daí se passaram alguns dias que ela não dormiu. Eu não anotei tudo, infelizmente eu devia ter anotado. Mas hoje tá fazendo 27 dias desde que eu iniciei, né? Eu iniciei lá no dia 23 de setembro. Hoje é dia 19 de outubro, então faz 27 dias. Eu acho que quando estava, olha, mais ou menos com uns 18 dias, de 15 dias para mais, que eu desmamei totalmente ela começou a dormir de tarde também, sem mamar. Mas se passaram aí pelo menos, eu acho que uns 15 dias. Não contando aquele dia do acidente, tá? Porque aquele dia foi uma exceção lá, porque depois disso ela passou alguns dias sem dormir à tarde novamente, né? Então, desde o dia que ela começou a dormir certinho, à tarde sem mamar, foi ali a partir, acho que do 15º, 18º dia de desmame total. E agora ela dorme, eu faço também a mesma coisa que à noite. Não faço a rotina de banho, essas coisas, mas porque ela vai pro CMEI de manhã. Então, de manhã ela vai pro CMEI. Quando ela chega, eu almoço, a gente brinca um pouquinho, aí eu faço mamar, vou pro quarto com ela. E ela toma um mamar, fica ali se rolando. Teve dia já dela demorar 1h30 para dormir à tarde. Ontem e hoje ela já demorou menos tempo, acho que foi cerca de uns 40 minutos. Então, assim, eu vejo que ela tá aos poucos aprendendo, né? Acostumando, né? E pegando no sono um pouco mais rápido. Então, já tá, assim, na faixa de uns 40 minutos a 1h, assim, no máximo, esses últimos dias que ela demora pra pegar no sono durante a tarde. E durante a noite é muito rápido, ela dorme bem rápido. O máximo, às vezes, não dá, acho que dá uns 20 minutos. 20 minutos, assim, que ela demora pra dormir e pegar no sono à noite. 20, é por aí.
Tem dias que ela só mama assim e vira pro lado e já dorme. Então, depende muito também do cansaço dela, né? Mas esse é o meu relato. Eu fiz esse desmame assim, vamos falar mais gentil, que eu não passei nada no peito, eu só conversei com ela mesma, expliquei. Eu senti que já estava na hora, né? Porque se ela já estava com mais de 2 anos, né? 2 anos ela tinha quando eu fiz esse desmame parcial e agora com 2 anos e 4 meses que fiz o desmame total, né? Então, assim, uma dica, né? Conversar com a criança, conversem com eles, porque isso ajuda muito, sabe? Às vezes a gente fica achando que eles não vão compreender, mas é muito importante que a gente converse com eles antecipadamente. Eu, na verdade, eu poderia ter conversado um tempo mais, só que assim, eu só resolvi mesmo, assim, de última hora, depois daquele dia da consulta, mesmo que ter lido coisas contrárias, mas depois daquele dia da consulta eu fiquei pensando muito depois quando o neném nascer, sabe? Aí eu fiquei ali pensando na quinta, na sexta-feira, muito sobre isso, e daí nisso então eu decidi fazer total, até mesmo porque ela já estava parcialmente desmamada. Então, assim, então conversar com eles antecipadamente, explicar ali de uma maneira simples, né, para eles entender e com bastante carinho, né, e afeto que eu acho que vai facilitar. E a rotina também, que é muito importante, eu acho, tá bom? Tá? Um abraço e até mais.